E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Geografia e História, e hoje nós temos uma videoaula sobre Brasil, República Democrática e ditadura militar. Mas vamos ver alguns detalhes aí específicos, né? Bom, quando a gente fala de o Brasil e a República Democrática, a gente tem que lembrar, né, a queda do Estado Novo, formação de novos partidos, né, o PTB, que era apoiado ali pelos trabalhadores, os movimentos dos trabalhadores, o PSD, que era das elites industriais nacionalistas, o UDN, né, União Democrática Nacional, que é apoiado pelas elites, mas ao mesmo tempo apoiavam também a ideia do mercado externo. Bom, existia então o debate entre nacional e o desenvolvimentismo, né, contra a abertura ao capital externo, né. No final das contas, era um motivo de rivalidade entre PSD e PTB contra o DN, né. Nós tivemos uma Constituição de 1946, né, com o restabelecimento dos três poderes, o voto universal e secreto e o mandato presencial de 5 anos. Bem diferente, né, do que tinha antes, porque a gente pode colocar o que tinha antes era a Era Vargas, né, de 1930 a 1945, passando ali pelo Estado Novo, né, um período de pouca democracia, por assim dizer. Quem tiver interesse, né, tem uma videoaula sobre a Era Vargas aqui no canal também. Bom, Brasil é a República Democrática, né? Dutra, de 1945 até 1950, né, um governo de transição. Nós tivemos ali a Constituição de 46, como eu havia falado, um alinhamento com os Estados Unidos, o Plano SALT, né? E depois nós tivemos também o segundo governo de Vargas, de 1951 a 54, um nacionalismo econômico, né? A criação de empresas estatais, Petrobras, Vale do Rio Doce, Eletrobras, e nós também tivemos um período de pressões da UDN e a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda. Bom, o seu mandato chegou ao fim, né? Getúlio Vargas chegou ao fim do seu mandato em 1954, mas foi por meio de um suicídio, né? Ele já não tinha a mesma capacidade de centralizar o poder e isso deixava ele bastante descontente com isso. Acabou cometendo suicídio e deixando o poder. Bom, quem veio depois? JK e Jânio, né? De 55 a 56, ali nós tivemos um período que a UDN tentou evitar a posse de JK, né? No final das contas, Juscelino governou de 56 até 1960, a abertura econômica do nosso país ao capital estrangeiro, né? Vinda de montadoras automobilísticas, popularizando mais a ideia do carro no Brasil, plano de metas, né? E também a construção de Brasília. Aquela ideia desenvolvimentista de 50 anos em 5, né? Bom, Jânio Quadros assume em 1961 a ideia de um governo moralista, proibição da briga de galo, uso de biquíni e também a criação, né, de uma política externa independente. Em 25 de agosto de 1961, Jânio renuncia, né, para espanto de muita gente, né. Bom, depois nós tivemos, né, a UDN, o exército, querendo evitar a posse de Jango, né? Para quem não sabe, Jango é o apelido de João Goulart. Bom, a rede da legalidade, outra coisa interessante para a gente debater, um movimento comandado, né, por Leonel Brizola, né, um famoso político que governou o Rio Grande do Sul e também o Rio de Janeiro, que exigiu o cumprimento da Constituição. Opta-se por um governo parlamentar e o governo parlamentar vai de 61 até 1963. Era uma tentativa de controlar a crise econômica e também inflacionária do Brasil, né? Mas isso se mostrou um grande fracasso. Um plebiscito popular fez retornar o regime presidencialista. O governo presidencialista durou de 63 a 64, né? Propostas de reforma de base, né, tentativa de conquista de apoio, né, popular, só que existiam também muitas manifestações contrárias a Jango. A Marcha pela Família e pela Liberdade é um dos grandes exemplos que marcaram a história e também o mandato de Jango. Em 31 de abril de 1964, Jango não renuncia, ele é deposto, ele é retirado do poder. E daí o que, que acontece? Aí nós temos o Brasil militar, ou seja, a gente está falando de ditadura militar, mas só começamos a falar disso a partir dos quase 5 minutos de vídeo, mas eu explico, né? Bom, o Brasil, né, nessa época militar, teve o fim da democracia e o início da repressão, um gradual retrocesso das liberdades individuais que acabaram sendo conquistadas ao longo do tempo, e nós tivemos o primeiro governante militar, foi Humberto Castelo Branco,
de 64 até 67. Inclusive, existiam os atos institucionais. Ele criou 4. O AI-1, né, que era a eleição pelo Congresso Nacional, né, que foi feito o ato institucional elegendo o Humberto Castelo Branco. O AI-2, né, que era uma eleição indireta para presidente, né, o fim do pluripartidarismo. Nós tínhamos um cenário bipartidarista, né, com Arena e MDB. A Arena, né, que depois se transformou em PFL, em DEM, e o MDB, que foi o PMDB, voltou a ser MDB, enfim, aquela coisa toda, né. O AI-3, eleições indiretas, né, para os estados da federação, governadores tinham direito de escolher também os prefeitos. Sempre lembrando, né, para quem não sabe, a Arena é a Aliança Renovadora Nacional e a MDB era o Movimento Democrático Brasileiro. Sempre lembrando. A AI-4 convocava deputados e senadores para aprovar uma nova, né, carta constituinte, né, para centralizar também o poder nas mãos do exército. Eleições indiretas para presidente com mandatos de 5 anos, pena de morte para crime das nações e restrição ao direito de greve. Bom, ainda continuando, né, nós tivemos governos um pouquinho mais violentos ainda que Castelo Branco, né, os anos de chumbo, Costa e Silva e também Gastarraso Médici. Bom, Costa e Silva de 67 a 69, aumento à oposição militar, aumento da repressão, né, e também nós tivemos o AI-5, né, suspensão de habeas corpus, ou seja, estabelecimento da censura, suspensão de direitos políticos e cassação de mandatos parlamentares. Gastarraso Médici governou de 70 a 74. Repressão chega ao seu momento mais violento, o ápice da violência dos governos militares, e nós também tivemos ali uma questão muito interessante, né? O milagre econômico, o Brasil crescia, né, bastante economicamente, ganhava destaque no cenário internacional, e também a questão do tricampeonato da seleção brasileira, parece que dava um gás, né? Deixava a população sempre mais animada. O futebol foi usado como uma ferramenta para a promoção, né, do milagre econômico e também dos governos militares, né? Era um futebol bem jogado e também famoso no mundo todo, né? Bom, ainda continuando com os governos militares, de 75 a 79 nós tivemos Ernesto Geisel, né, o processo de abertura lenta, gradual e segura, crise no petróleo, uma crise não só brasileira, mas também que afetou o mundo todo, né? E falência também no milagre econômico, né? Com um processo de inflação já batendo na porta do Brasil. E nós também tivemos um processo bem legal chamado pró-álcool. Eu digo bem legal porque faz algum sentido, né? Incentivar um combustível diferente do petróleo. Bom, o pró-álcool visava o quê? Diminuir a dependência do petróleo internacional. Em 1978 nós tivemos várias greves gerais e exigência popular de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Bom, o AI-5 foi revogado. João Figueiredo governou de 79 a 1984. João Figueiredo, né, era bastante polêmico também. Continuidade no processo de abertura política. Nós tivemos um atentado ao Rio Centro, né, uma tentativa de retardo ao processo de abertura política. Em 83, uma proposta das diretas já, né, a emenda Dante de Oliveira. Em 84, nós tivemos então eleições indiretas que deram a vitória a Tancredo Neves, né, do PMDB. O problema é que Tancredo Neves morreu antes de tomar posse, né, e no final das contas, o nosso primeiro governante da abertura democrática do Brasil se tornou José Sarney. Bom, gente, essa foi uma videoaula enfatizando as questões que envolvem antecedentes da ditadura militar, alguns destaques dos governos militares, até chegarmos ao movimento de reabertura e redemocracia do Brasil. Espero que você curta e compartilhe esse conteúdo, então deixe seu like, ajude se inscrevendo no canal e até a próxima videoaula. Valeu!